Graça e paz, meus queridos irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo. Depois de um bom tempo sem fazermos vídeo devido às atividades que nós temos, atividades com a igreja, atividades com o trabalho secular, que às vezes tomam muito do nosso tempo, e impede que nós possamos estar fazendo mais vídeos, mais vezes, estarmos aqui com os irmãos, para nós juntos partilharmos a palavra de Deus. Hoje nós iremos voltar a falar sobre escatologia, e querendo Deus, permitindo Deus, seremos bem expositivos naquilo que iremos transmitir aos queridos, com o objetivo de tirar as mínimas dúvidas possíveis com relação a este assunto tão importante, de tão grande relevância. Pedindo aos amados que não deixem de deixar o seu like, fazer seu comentário, compartilhar, a fim de que nós possamos alcançar aqueles que ainda não servem a Cristo, o nosso Salvador, aqueles que estão por alguma coisa desanimados, caídos, afastados do Evangelho. Então eu peço a todos a sua atenção e vamos falar um pouco mais sobre escatologia. E hoje nós iremos falar sobre o mistério do arrebatamento. Por que o arrebatamento é um mistério? Porque ele traz algumas implicações que deixa um pouco a lógica de lado, visto que é uma coisa transcendental, uma coisa que vem de Deus para nós, não de nós para Deus, e é um assunto muito profundo, muito polêmico e complexo. Existem algumas vertentes, algumas linhas teológicas com relação a esses assuntos, mas nós queremos ser o mais transparente, o mais simples e o mais objetivo possível, a fim de trazer esclarecimento e não complicação, ok? Estamos aqui no templo da Igreja Batista Missionária Aliança, em Água Fria, e agradecendo aos nossos 138 inscritos no nosso canal. Querendo Deus, nós um dia, com a possibilidade, com a bênção de Deus, teremos um estúdio, ou seja, um ambiente mais adequado para transmitir os nossos vídeos, tá certo? Eu agradeço a vocês a vossa compreensão, e a satisfação de tê-los vocês como os nossos inscritos aqui neste canal. Bem, por que o arrebatamento é um mistério? Por quê? Primeiro, porque o arrebatamento ele será uma surpresa. Ele acontecerá de forma súbita, de repente, repentina, para o mundo e também para a igreja, para os cristãos. Será uma surpresa, conforme o apóstolo Paulo diz no capítulo 15, verso 51 da carta aos Coríntios. Será uma surpresa, capítulo 15, verso 51. Como um relâmpago que surge rápido e subitamente, cortando os céus de um lado para o outro, Ele vai, do jeito que o relâmpago surge e se espalha numa rapidez, numa velocidade muito grande, e de repente ele some, assim será também o arrebatamento. Uma coisa será rápida, Isso está registrado em Lucas 17, 24 e Mateus 24 e 27.
Será também como um ladrão de noite que age ocultamente. Ou seja, o ladrão não informa, não avisa, ele não diz quando vai chegar à sua casa para subtrair alguma coisa do interesse dele. A mesma coisa será Jesus. Ele virá e vai subtrair, vai tirar todos aqueles que servem a ele de forma súbita e repentina. Tirará também de forma oculta. O mundo não perceberá de imediato o ocorrido, né? Por isso que ele virá como ladrão de forma oculta. Isso está registrado em 1 Tessalonicenses, o capítulo 5 e o versículo 2, em Mateus, capítulo 24, verso 42 a 44. Será também um momento de total despreocupação da terra. Ou seja, o arrebatamento, Jesus está dando assim toques, sinais, como acontecerá o arrebatamento, de que forma, não é? Porque ele é um mistério. Em que momento o arrebatamento poderá acontecer? E uma das coisas que Jesus deixa claro em Mateus 24, 37 a 44, é que será como foi nos dias de Noé. A população antediluviana estava completamente despreocupada e fazia descaso da mensagem divina através de Noé. E apenas estavam preocupados ou preocupadas com as suas atividades diárias. Como diz a palavra de Deus, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. Então, o que Jesus está querendo dizer, aqui em Mateus 24, 37 a 44, é que, assim como as pessoas daquele período não se importaram com a mensagem de Noé para aquele povo daquela época, a maioria das pessoas, não só do nosso país, como do mundo, não estão dando importância à mensagem do Evangelho. E isso é um sinal para a igreja. Entendeu? É um sinal para a igreja. Porque assim como foi nos dias de Noé, ou seja, a gente precisa olhar, a igreja precisa olhar para o comportamento do povo não cristão como um sinal do retorno de Jesus. As pessoas estão extremamente preocupadas com o ser, com o possuir, com o realizar. Porque o objetivo das pessoas é se sentirem melhores que as outras. E nós não podemos vacilar com relação ao reino de Deus. O reino de Deus está próximo, disse Jesus lá em Marcos 1,15, e a população, o mundo, deve se arrepender dos seus pecados. O apóstolo Paulo, ele traz uma recomendação aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, por favor, abra a sua Bíblia, um versículo muito importante, mas muito forte também, não é? Capítulo 7, verso 29, 30, 31 e 30, aliás, 29 até o 31. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 29 ao 31. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que os que são casados seja como se não o fossem. Os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se nada possuíssem. Os que usam deste mundo como se dele não abusassem.
pois a aparência deste mundo passa. Então está em pleno conexo com o que Jesus nos advertiu, usando o ocorrido de Gênesis 6, não é? Do povo antediluviano. E Jesus, ele reforça isso lá em Mateus 24, 37 a 44, quando fala que as pessoas estarão completamente voltadas, né, para a materialidade, para as realizações pessoais. E dentro desse contexto, alguém pode perguntar, pastor, é pecado sentir o desejo de ter realizações pessoais? Não é pecado. Não é pecado. Porém, você não deve colocar a sua vida em cima de seus projetos. Você deve colocar a sua vida voltada, focada para Deus. Deve estudar, trabalhar, querer desenvolver uma profissão que você goste e faça com amor e com prazer, com dedicação. Porém, o seu coração deve estar 100% em Deus. Já dizia Salomão no capítulo 16 de Provérbios, que o homem ele tem os seus planos, tem suas idealizações, mas do Senhor é que vem a resposta dos seus planos. Então o apóstolo Paulo, falando isso aqui, que acabamos de ler em 1 Coríntios 7, 29 a 31, ele é muito claro, ele é muito objetivo quando diz que aqueles que são casados, não vivam como se não o fossem. Ele não está dizendo vivam como se não o fossem, como diz aqui o texto. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, o que resta aqui, os que são casados, seja como se não fossem. Ou seja, ele não está querendo dizer que você vai abandonar a esposa, a família, os filhos, não. Ele está querendo dizer que você não fique com o seu coração completamente preenchido pela sua realização pessoal conjugal. Seja feliz no seu casamento, ame sua esposa, ame seu marido, não é? A mulher ame seu marido, cuide dos seus filhos, mas que o seu coração esteja preenchido pela palavra, pelo Espírito Santo, pelo alerta, porque o toque da trombeta só vai ouvir os que estão alerta, os que estão ligados em Deus, ligados na videira. Ele ainda diz, os que choram como se não chorassem. Ou seja, se você sente tristeza, sente dificuldade, tem problemas, viva como se você não o tivesse. Por quê? Porque o objetivo do cristão, do crente em Cristo, é que ele aguarda o arrebatamento agora, neste exato momento que eu estou gravando esse vídeo. Jesus voltar, vai ficar aí ligado a gravação e eu vou subir, não é? Então a gente não pode colocar o nosso coração em nada nesta vida. E Paulo ainda diz, ele traz uma mensagem em cima disso, no capítulo 10 de 1 Coríntios, verso 31, 10 e 31 de 1 Coríntios, Paulo diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que é que ele está querendo dizer? Que tudo que envolve a nossa vida, tudo aquilo que a gente possa fazer para crescer, desenvolver, ou até mesmo no contexto da nossa área de lazer, não é? A gente tem que lembrar que a gente vai fazer, mas devemos fazer com o intuito de agradar, glorificar, enaltecer a pessoa de Deus em nossa vida. Porque em tudo a gente deve glorificar a Deus. A nossa vida deve ter todos os motivos para glorificar a Deus. Então, diante disso, meus queridos, o mistério do arrebatamento, como eu falei há minutos atrás, será uma surpresa. E como surpresa também traz referência ao comportamento de um ladrão que não avisa quando vem assaltar, tirar alguma coisa que não lhe pertence, não é? Da casa de alguém. No caso,
A igreja pertence a Jesus, mas ela está no mundo, no contexto terreno. Então Jesus virá tirar o que é seu, porque ele comprou com seu sangue na cruz do Calvário todos os cristãos, de todos os povos, línguas e nações. Então, diante disso, Jesus virá tirar a igreja da terra. Porém, o comportamento da sociedade em si é um sinal que a igreja precisa estar atenta. Porque quanto mais o ser humano se voltar para as questões materiais, repetindo que não é menos importante, não é? É importante a gente conquistar, ter, etc, etc. Mas não devemos colocar isso acima dos princípios, da vontade, não é, de Deus para nós. Não devemos. Que tudo que a gente conquistar aqui, tudo que a gente obter aqui, a gente vai usar aqui, não vai levar para a eternidade. Então, evidentemente que as coisas materiais, elas não têm o mesmo valor, não se pode equiparar com os valores do reino de Deus. E Jesus, ele nos adverte sobre isso, que a gente precisa estar ligado, olhos abertos, ouvidos atentos, coração voltado para o Senhor, para não se embriagar com as coisas desta vida. O mistério do arrebatamento também será invisível, conforme 1 Coríntios 15, 52, porque este evento será invisível, porque todos os crentes, mortos e vivos, receberão corpos espirituais. Estes, por sua vez, dotados de grande quantidade de energia, podendo ou não serem vistos, e também por causa da grande velocidade do evento. Ou seja, o evento do arrebatamento será invisível, não é? Para todos os cristãos, crentes que estão mortos, que vão ressuscitar, e os que estão vivos, que vão serem transformados. Terceiro, será esse evento, esse mistério do arrebatamento, será em grande velocidade. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, vamos lá, 1 Coríntios 15, 52, veja a expressão do apóstolo Paulo. No momento, num abrir e fechar de olhos. Então, essa palavra, no momento, no grego, essa expressão no grego é átomos. Átomos. Que quer dizer unidade indivisível de tempo, e ninguém pode dividir em dois o tempo de um átomo. Ou seja, será muito rápido, rápido demais, além de invisível, de surpreendente, será muito rápido. Ninguém vai perceber no momento ou vai ver. Evidentemente que isso vai ser percebido alguns tempo depois. Não sei se 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 24 horas. Eu sei que vai se perceber pela ausência dos que foram tirados da terra. Demonstrando com esta expressão a velocidade do evento. Fortalece ainda mais quando a Bíblia diz, no abrir e fechar de olhos. É o que diz aqui o texto de 1 Coríntios. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Ainda que vivemos na era, veja só, a Bíblia diz, no abrir e fechar de olhos, demonstrando grande rapidez, velocidade. Ainda que vivemos na era da cibernética, em que o computador vence a mente humana,
pela velocidade, os satélites artificiais fotografam estrelas e mundos distantes. Jamais nenhum instrumento desses ou nenhum humano poderá fotografar, detectar ou identificar o arrebatamento da igreja, que em si mesmo é um mistério revelado só para a igreja. Quarto mistério do arrebatamento será imaterial. 1 Coríntios 15, 42, 52 e 53. O corpo que temos é material, mas o que iremos receber é imaterial. Quando conquistarmos esse corpo imaterial, a matéria e tudo que a contém jamais tocará nosso corpo espiritual. Nossos corpos serão antimatéria. Capítulo 20, verso 19 do Evangelho de João, está lá registrado que Jesus adentra ao ambiente onde os discípulos estavam escondidos. Então, a matéria, as coisas não poderão deter o corpo que iremos receber. Uma observação aqui. Quanto aos mortos em Cristo, essa imaterialidade diz respeito à transformação do que é corruptível em incorruptibilidade. Capítulo 15, verso 42 e verso 53 de 1 Coríntios. Quanto aos vivos, na sua vinda, essa imaterialidade diz respeito à transformação do que é mortal se revestir da imortalidade. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 53. Um corpo imaterial é realmente um corpo transformado em corpo de glória. Ou seja, o nosso corpo receberá, ele entrará em um estado de fundição. Espírito, alma e corpo serão fundidos, transformados em um corpo eterno, em um corpo imaterial, em um corpo incorruptível, em um corpo indestrutível, em um corpo em que nada o poderá atingir, destruir, machucar, ferir. Será um corpo semelhante ao de Jesus Cristo. Por isso, meus queridos irmãos, que Deus vos abençoe, que vocês permaneçam firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sejam fiéis, permaneçam, perseverem na fé, não é conforme de Judas 3, batalhem pela fé que um dia foi entregue aos santos. Que Deus vos abençoe, não deixe de orar por nós, não deixe de contribuir com esta obra, envie sua oferta, certo? Vem aqui, traga sua oferta, a gente abre o prédio, você entra, você deposita sua oferta para que nós possamos continuar cumprindo com os nossos compromissos. Mesmo que as portas do templo estejam fechadas pelas questões da pandemia, nós estamos reabrindo os cultos com uma limitação, não é, de poucos cristãos participando do culto, conforme instituiu o nosso governador, obedecendo ao decreto de 30% dos nossos membros estão assistindo, mas não deixamos de fazer as nossas lives. O culto é presencial e ao mesmo tempo pelo Instagram. Entre no Instagram da Igreja Batista Missionária, que é @IBM Missionária Alianca, e assista os nossos cultos aos domingos. Entre no IGTV e também assista os cultos que ficam lá gravados, salvos. Ore, divulgue, participe e venha receber a palavra de Deus para a sua vida. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, eu te louvo, eu te bendigo por essa oportunidade, Senhor. Que esta palavra, Pai, edifique, console, fortaleça o coração dos teus filhos, ajudando-os a permanecer firmes,
fortes, servindo a Ti, Senhor. Que eles sejam renovados, que eles sejam fortalecidos pelo Teu Santo Espírito, que nos ajuda e nos conduz, Senhor, neste mundo. Abençoe a Tua igreja, abençoe os pastores, abençoe, meu Deus, cada lar, cada família, abençoe cada inscrito deste canal, abençoe cada um que irá assistir, sendo ele inscrito ou não. Abençoe esta igreja, abençoe este ministério e nos ajude, Senhor, a sermos aquilo que Tu queres que nós sejamos, conforme Tua santa palavra. Nos ajude, Senhor, a viver uma vida de santidade, de obediência, de submissão a Ti, respeitando, Pai, os princípios da Tua palavra, respeitando as leis, respeitando cada um dos Teus filhos, porque todos são importantes, todos são amados por Ti, porque todos foram salvos pela pessoa bendita de Jesus, Pai amado. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. No nome bendito de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Também, irmãos, não deixe de trazer a sua doação em alimentos para que nós possamos fazer as cestas e entregar aos nossos irmãos que estão precisando de uma ajuda emergencial. Amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.